Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais essa aula de correção comentada do curso ABC do Excel. E agora nós falaremos sobre o módulo 13, que é sobre tabelas e gráficos. Aqui o exercício ele pede o seguinte: transforme a base de dados em tabela e monte um mini dashboard semelhante a este. Então ele tem uma base de dados que acompanha o kit das atividades, que é essa daqui. Ele está pedindo primeiro para transformar esse conjunto de dados em uma tabela e depois montar esse mini dashboard, mais ou menos parecido com esse. Não precisa ser exatamente igual a esse, tá? Mas é que a ideia é que fique semelhante. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar isso daqui em uma tabela. Eu vou selecionar esses dados, venho aqui em página inicial, depois formatar como tabela, e aí eu vou escolher um modelo que me agrade, né, que é esse daqui, mas poderia ter escolhido qualquer outro. Ele vai dar aqui o pontilhado, né, a seleção onde eu quero transformar, e dou um OK. E pronto, já temos aqui uma tabela. Aqui, antes da gente avançar, para ficar melhor a nossa análise, vamos fazer alguns ajustes eh, em alguns dados. Então, por exemplo, na competência, a competência é uma data, mas ele está trazendo como o numeral. Então, vamos mudar o formato dele para data. Vamos vir aqui em competência, eu vou selecionar, deixa eu vir aqui para baixo, venho aqui em página inicial, aqui eu vou mudar de geral para data abreviada. E aqui eu tá vendo que ele está com o dia primeiro, ó, 1º de janeiro de 2023. Eu quero que fique só o mês e o ano. Então, como que eu faço isso? Eu seleciono tudo, clico com o botão direito, venho aqui em formatar célula. Aqui eu venho em personalizado e apago o DD barra, deixo só barra AAA. E pronto, ele ficou somente o mês e o ano. Quantidade de vidas está ok, porque é o número de vidas que tem em cada um desses registros. E o faturamento aqui é um valor monetário, então eu vou selecionar e apertar o Ctrl Shift cifrão para transformar em moeda. Então agora sim, nossa tabela está devidamente arrumada. Vamos começar a trabalhar com os gráficos. Então, nesse mini dashboard, a gente tem uma segmentação de dados, que é bem simples, a gente já vai fazer, dois cards e dois gráficos. Vamos seguir aqui a lógica de ter mais ou menos uma tabela para cada gráfico e uma para cada card. Então, a gente vai precisar construir aqui 4 tabelas dinâmicas, porque como é um dashboard, então os gráficos dinâmicos eles partem de uma tabela dinâmica. Então, a gente vai construir 4. O primeiro é para a gente ter a quantidade de vidas. Então, a gente volta aqui na base de dados, vou deixar selecionado, né, uma célula dentro da nossa tabela. Agora venho em inserir tabela dinâmica de tabela intervalo. Poderia ser também a combinação de Alt, D, A aí no seu teclado, separadamente. Vamos deixar em nova planilha e dar um OK. Agora eu já vou pegar essa planilha que foi criada, vou colocar mais para o lado e vou renomeá-la como apoio gráficos, para ficar mais fácil a nossa identificação. Vamos lá, a gente precisa saber a quantidade de vidas. E para saber isso, eu vou utilizar essa coluna, quantidade de vidas. Como é somente essa informação que a gente precisa, agora deixa eu vir aqui para cima. A gente vai vir aqui nos campos da tabela, localizar aquela coluna, que é a quantidade de vidas. Eu vou arrastar ela aqui para valores. Vai ficar dessa forma. E eu tenho que me certificar que está aparecendo soma aqui. Caso não seja soma, eu teria que clicar, vir em configurações do campo e escolher soma e dar um OK, tá? Porque ele tem que somar a quantidade de vidas de todas as linhas. Então, beleza, já temos aqui o nosso primeiro dado, que é a quantidade de linhas, né? Quantidade de vidas, melhor dizendo. Só que essa quantidade de vidas, ela está relacionada a quê? A competência. Tá vendo que tem aqui uma segmentação de dados para escolher o mês? Então, a gente já vai inserir essa segmentação. Então, vamos voltar aqui para a planilha.
Com a nossa tabela selecionada, a gente vem aqui em análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. E aqui tem um detalhe, viu? Como a gente vai trabalhar com uma data, né, que são meses, você poderia escolher essa segmentação de inserir linha do tempo. Só que linha do tempo ele fica com uma outra aparência. Fica neste formato aqui, de linha. E não é esse o formato indicado nas instruções. É esse formato de botões. Então, a gente vai utilizar a segmentação de dados mesmo, tá? Inserir segmentação de dados. Vou escolher aqui a coluna da competência e dar um OK. E aí, a gente já tem aqui o quadro bem parecido com o da instrução. Aqui só muda, né, a forma como ele está mostrando o mês, mas não tem problema, né? Pode ficar desta maneira. Então, a gente vai deixar aqui já. Depois a gente faz os últimos ajustes, né, os ajustes finos para finalizar essa questão aqui desse seletor de datas. Mas vamos continuar construindo os nossos gráficos. Então, esse primeiro gráfico já está pronto. Vou dar um nome para ele, que é a quantidade de vidas, para a gente poder localizar com mais facilidade. E aqui se a gente for clicando nos meses, né, ele vai atualizando a quantidade de vidas. Então, maravilha. Primeiro já está feito. Agora a gente precisa ter o valor do faturamento, melhor dizendo. Então, agora eu vou pegar essa tabela dinâmica, vou selecionar e vou copiar ela e colar aqui no lado. Por que é importante colar ela? Além de eu não ter o trabalho de ter que ficar selecionando a tabela toda de novo, eu posso aproveitar com mais facilidade a segmentação. Então, conforme eu for selecionando aqui, ele vai alterando nas duas tabelas. Então, aqui, como eu quero saber o valor do faturamento, eu vou tirar a soma de quantidade, vou pegar o valor e trazer aqui para valores. E a mesma coisa, tenho que me certificar de que está escrito soma. Feito isso, vou deixar como cifrão, então vou dar um Ctrl Shift cifrão e pronto, já temos também o valor do faturamento, que vai mudar de acordo com o mês que eu seleciono. Vamos dar um nome também de faturamento. Já temos 2 de 4 prontos, né? Duas tabelas das 4 já estão concluídas. Agora, a terceira tabela é para esse gráfico aqui, ó, faturamento por tipo de cobrança. Então, o que a gente precisa é o seguinte, aqui os tipos de cobrança que ele traz são recorrentes e única. Então, ele quer que a gente separe o valor do faturamento entre essas duas. Então, vou copiar primeiro a tabela aqui. Quando eu olho aqui na base de dados, eu tenho tipo de cobrança, ó, única e recorrente, que são as duas que ele quer demonstrar ali. Então, essa cobrança, nesse tipo de cobrança, tem que aparecer como linhas para a gente. Aqui, porque ele vai aparecer uma embaixo da outra. Então, tipo de cobrança, eu coloco em linhas. E soma de faturamento, continua aqui em valores. Está vendo que ele está trazendo aqui o vazio? Eu não quero que ele mostre essa linha vazia, porque o vazio não tem nada aqui para a gente fazer. Então, eu vou vir aqui no filtro e vou retirar a opção de vazio. Então, ele vai mostrar somente recorrente e único. Agora que eu já tenho essa tabela feita, eu vou construir aquele gráfico de rosca. Lembrando que o gráfico de rosca é indicado para demonstrar dois valores, né? Vou demonstrar a proporção de dois valores dentro de um todo. O todo aqui é os 252 milhões, no caso, e eu quero mostrar quanto que tem de recorrente e quanto que tem de único aqui dentro. Então, vou selecionar a tabela, venho aqui em inserir. Aqui nos gráficos, eu já posso vir direto inserir gráfico de pizza ou de rosca, clico na seta e vou escolher a opção de rosca. E pronto. Agora vamos começar os ajustes aqui, né? Então, agora deixa eu voltar para cá de novo. Esses botões em cinza, eu vou clicar dentro do gráfico, venho aqui em análise de gráfico dinâmico, botões de campos, clico nele e ocultar tudo. Recorrente única, tá ok,
é isso mesmo aqui na nossa legenda. As cores eu não vou alterar, não tem nenhuma orientação para a gente trabalhar as cores aqui, inclusive as cores que vieram são as mesmas, mas precisa colocar os rótulos, né, demonstrando o resultado de cada uma dessas opções. Então, venho aqui, vou fechar esse quadro por enquanto, venho aqui no mais, rótulos de dados, vou clicar nele e vou flegar. Opa, pronto, agora foi. Só que o rótulo de dados, olha só, ele está trazendo o valor bruto e eu quero que apareça o percentual, como está aqui. Como que eu faço isso? Eu seleciono eles aqui, né? Clico com o botão direito e venho em formatar rótulo de dados. E aqui, eu tiro, desmarco a opção de valor e marco a opção de porcentagem. Agora, e para a gente deixar ele mais enxergável, digamos assim, né? Melhorar o contraste aqui dele. A gente vai ter que vir em página inicial com ele selecionado. Aqui a gente vai dar uma cor de preenchimento, então eu vou colocar um cinza mais escuro e a cor da fonte eu vou colocar em branco. E pronto, né? Já melhorou aqui a visualização. O título do gráfico é faturamento por tipo de cobrança. Então, vou clicar aqui onde está escrito total, vou dar um duplo clique e vou escrever faturamento por tipo de cobrança. E aí, agora é só tirar o fundo, né, que está branco, e as bordas. Então, eu venho aqui, na verdade, eu venho com o botão direito em cima do gráfico, formatar a área do gráfico. O preenchimento é sem preenchimento e a borda é sem linha e sem borda. Então, já temos aqui o nosso primeiro gráfico concluído. Aqui vou dar o nome também para ele de faturamento por tipo de cobrança. Então, já temos aqui 3 tabelas dinâmicas, falta fazer a última, que é demonstrando os 10 maiores faturamentos. Vamos lá, como construiremos isso? A gente vai copiar a nossa tabela dinâmica, vou colar um pouco mais para cá dessa vez. É o seguinte, aqui ele quer demonstrar quais são as empresas com maior faturamento. E a gente tem uma infinidade de empresas aqui. Então, quando eu abro aqui no código do cliente, olha só a quantidade de clientes que nós temos. E ele só quer que a gente mostre os 10. Como que a gente pode fazer aqui? Nessa tabela dinâmica, né, que a gente colou, ele tem o valor do faturamento e nas linhas ele traz o tipo, né, se é recorrente ou se é único. A gente vai ter que alterar esse tipo para trazer o código desses clientes. Então, a gente vai vir aqui, análise de tabela dinâmica, mostrar lista de campos para aparecer esse campo de volta. E vamos substituir o tipo de cobrança, então eu vou clicar nele, levar aqui para cima de volta, pelo código do cliente. Então eu pego o campo código do cliente e arrasto aqui para as linhas. Então agora eu vou ter em cada linha um cliente com o seu respectivo faturamento na frente. Muito bem, mas como que a gente vai chegar neste relatório de barras, onde eu mostro somente os 10 maiores clientes? A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, nesse tipo de formato, eu só posso enxergar os 10 maiores. Então, eu preciso primeiro colocar essa tabela em ordem decrescente, deixar o maior faturamento para o menor. Para fazer isso, a gente vem aqui nessa coluna de faturamento, clicamos com o botão direito do mouse, vemos em classificar do maior para o menor. Então, pronto. Agora eu sei que, independente da seleção que eu fizer aqui na segmentação, ele vai me trazer sempre do maior para o menor. Tá? Isso é essencial. Então, beleza. Mas e como que eu trabalho somente com os 10 maiores faturamentos? Para isso, eu vou ter que tirar esses 10 maiores daqui de dentro, né, que são os 10 primeiros que aparecem nessa lista. E como que eu faço isso? Eu vou utilizar o recurso do igual. Então, olha só, aqui fora da tabela, nessa célula, eu vou fazer igual
e vou clicar na célula da tabela dinâmica que me traz a identificação da empresa, que no caso é a J4. Se não aparecer J4 aqui, você apaga o conteúdo e coloca manualmente J4 e dá um Enter. Feito isso, eu posso arrastar para baixo, para 10 linhas, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E olha só, aqui fora eu tenho agora as 10 empresas com os maiores faturamentos nesse período. E aí eu posso copiar essas fórmulas, colar aqui no lado, que ele vai me trazer agora o valor dos faturamentos. Olha só, aqui está na K4, aqui está na K5 e assim por diante. À medida em que eu altero o mês, ele altera aqui dentro as empresas e também altera nesse recorte que eu fiz. Então, eu sempre vou ter uma visão aqui fora das 10 empresas com maiores faturamentos. E é isso daqui que eu vou utilizar como referência para construir a nossa tabela, o nosso gráfico, na verdade. Só que antes da gente partir para a construção do gráfico, tem uma questão muito importante. Esse tipo, que é o gráfico de barras, ele tem uma particularidade, que é ele exibe as informações em uma ordem inversamente proporcional à tabela dinâmica, que serve como origem. O que isso significa? Como a minha tabela dinâmica aqui está organizada do maior para o menor, na verdade essa daqui, do maior para o menor, na hora que eu construir o gráfico, ele vai mostrar do menor para o maior. Mas ele quer que mostre do maior para o menor aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter essa tabela dinâmica. Eu tenho que, ao invés de deixar exibindo os 10 maiores, né, começando do maior para o menor, eu tenho que colocar do menor para o maior. Só que aí tem um outro detalhe. Não adianta eu simplesmente vir aqui e mudar a classificação do menor para o maior. Por quê? Se eu fizer isso, os maiores faturamentos, que são aqueles que a gente precisa trazer, né, as empresas com os maiores valores, vão ficar aqui no final da planilha. E eu não vou ter como garantir que qualquer seleção de mês que for feita, essas empresas estarão sempre na mesma posição, na mesma linha. Então, pode ser que em algum mês, alguma empresa não tenha aparecido. Então, vai diminuir aqui uma, duas, três linhas. E do jeito como eu separei aqui com igual, eu preciso ter certeza que naquela célula sempre vai ter aquele tipo de informação. Então, por exemplo, aqui, nesse jeito que eu fiz, eu deixei igual ao J4. Então, eu entendo que independente da seleção que eu fizer aqui, na J4 sempre vai ter a empresa com maior faturamento. Eu não posso correr o risco de colocar mais para baixo, porque aqui, por exemplo, ó, já apareceu um vazio. Eu não posso levar nenhum vazio para lá. Então, qual que é a melhor forma de resolver esta questão? É o seguinte, eu fazer esse recorte aqui com igual, mas ao contrário, ao invés de eu colocar certinho aqui na linha, na posição que eles aparecem, eu tenho que colocar invertendo. Então, aqui na primeira posição, eu vou trazer o 10º colocado. Depois, na segunda, eu vou colocar o 9º e assim por diante. Parece complicado, mas eu vou te mostrar como é bem tranquilo. Olha só. Só para facilitar, vamos separar aqui os 10 primeiros. Então, aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essas 10 linhas correspondem aos 10 primeiros, os 10 maiores faturamentos, na verdade, né? Então, na primeira linha aqui do meu recorte, eu vou selecionar a 10ª posição, que é a J13. Depois, eu vou colocar a segunda posição, que é a J12. Depois, eu vou colocar a terceira posição, que é a J11. Depois, vou subir mais uma, vai ser J10, depois J9, depois J8, depois J7, depois J6, depois J5, depois J4. Então, o que acontece? Eu tenho os 10 maiores faturamentos, mas dessa vez eles estão em ordem crescente, ou seja, do menor faturamento desses 10
até o maior. Então, eles estão inversamente proporcionais. Então, aqui está o maior, aqui está o maior. Eu tenho que fazer o mesmo processo com o faturamento? Na teoria, sim. Mas como eles estão em colunas uma na frente da outra, é muito mais fácil eu selecionar esses dados que eu acabei de trazer, copiar e colar na frente. Porque como eu não travei nenhuma célula, ele entende que ele precisa agora trazer os dados da próxima coluna. Então aqui a gente já tem as informações, olha só. Então esse daqui, que é o 10º colocado, 6.949.000, aparece em primeiro lugar. E esse daqui, que é o maior faturamento, que é 8.491.000, ele aparece na última linha aqui. Então, beleza, já temos os dados. Agora sim, a gente consegue construir o nosso gráfico. Então, vou selecionar esse recorte que eu fiz, venho em Inserir Gráficos e vou direto aqui na opção de barra 2D, que é essa primeira. E chegamos no gráfico, olha só. Meu trabalhozinho, né? Mas o importante é que você entenda a lógica dessa construção, tá? E se você fosse trabalhar com o gráfico e não se importasse em mostrar do menor para o maior, você não teria que fazer esse bem bolado aqui que eu fiz, trazendo para cá em ordem decrescente, tá? Aqui foi feito especificamente para você entender que há essa possibilidade e que é assim que você trabalha com gráficos nesse modelo. Bem, agora vamos arrumar esse gráfico aqui. Então, quando a gente olha para ele, ele só tem o título, esse eixo vertical e os rótulos de dados. Então, a gente volta para a planilha, vamos clicar aqui. Os eixos, eu vou tirar o eixo horizontal, que é esse de baixo, vou tirar as linhas de grade e vou colocar o rótulo de dados. E aí, aqui no rótulo de dados, agora eu vou clicar nele, venho em página inicial, vou colocar uma cor de fundo cinza, deixar o texto em branco. E aqui no título do gráfico, vamos ver o que está posto: 10 maiores faturamentos. Então, a gente coloca aqui 10 maiores faturamentos. Agora vamos tirar o fundo e as bordas, então vou clicar com o botão direito aqui, venho em formatar a área do gráfico, sem preenchimento, sem linha, fecho e pronto, mais o gráfico feito. Depois, né, de um sofrimento, mas já está concluído, olha. E aqui a gente já tem todas as informações que a gente precisa para a construção desse mini dashboard. Então a gente vai agora voltar aqui para a nossa planilha, vou abrir uma nova planilha, vou chamá-la de dashboard. Então, vamos renomeá-la. A gente vai começar aqui tirando essas linhas de grade. Então, eu clico em exibir, linhas de grade para tirar o flag. Para inserir agora esses cards, a gente volta na planilha, venho aqui em inserir, ilustrações, formas, e esse card eu peguei esse retângulo aqui com um canto recortado. Eu vou desenhar ele aqui. Vou clicar com o botão direito em cima, venho em formatar forma. Aqui no preenchimento eu vou deixar com a cor branca no fundo e a linha eu vou deixar dessa maneira mesmo. Aqui dá para observar que tem uma sombra, né? Então como que a gente monta ela? Aqui ainda nessa parte de definir forma, eu venho aqui nessa segunda opção de efeitos, clico em sombra e nas pré-definições eu escolho algum desses tipos. Eu vou escolher esse primeiro e fica desta maneira. Eu já vou pegar ela, selecionar, copiar e colar. Então, dei Ctrl C, Ctrl V, para a gente trazer agora esses valores, olha, de vidas e de faturamento. Para fazer isso, vamos voltar lá no nosso apoio gráficos. A gente tem aqui, ó, quantidade de vidas e valor de faturamento. Lembrando que, para a gente levar esses dados para os cards, o ideal é que a gente faça isso de uma outra célula. Então, eu vou aqui embaixo fazer igual essa célula, dentro da tabela dinâmica, né, fazendo referência a ela, mas como apareceu todo este nome aqui, eu apago tudo, seleciono, dou um delete e digito manualmente o endereço, né, que é A4. A4. Pronto. Já tenho aqui a quantidade. A mesma coisa eu vou fazer com faturamento. Então, vai ser
igual C4. O faturamento já está em cifrão. Esse número, como ele é muito grande, eu quero deixar ele com um ponto separando a cada 3 numerais. Então, eu vou clicar com o botão direito em cima, formatar células, venho em número, vou tirar aqui as casas decimais e deixar em 0 e usar separador de 1000. Então, pronto, agora sim. A gente volta aqui para o nosso dashboard, vou clicar no primeiro card, venho aqui em cima, na barra de fórmulas, faço igual e eu vou selecionar essa célula onde eu tenho a quantidade de vidas aqui embaixo e dou um Enter. E aí eu posso formatar, vou deixar em negrito aqui em cima, vou centralizar aqui no meio, centralizar de novo e vou aumentar um pouco esse tamanho para ficar mais visível. Agora vamos fazer a mesma coisa com o segundo card. Então vou clicar em cima dele, venho aqui na barra de fórmulas, igual, vou selecionar o valor e dar um Enter. É o mesmo processo, vou deixar aqui negrito, centralizar, centralizar. Só não vou aumentar muito o valor, porque senão pode ser que ele não apareça, se vier aqui por acaso um valor muito maior. Então vou deixar neste tamanho mesmo. E aí ele pede para a gente colocar também os títulos, né? Vidas e faturamento. Então, para fazer isso, a gente vem em inserir, texto, caixa de texto, e aí eu vou clicar aqui, vou colocar vidas. Eu vou subir agora essa caixa para deixar ajustada aqui com os cards. Vou copiar essa caixa das vidas, vou colar, vou trazer aqui para o faturamento e vou colocar faturamento. Então, pronto, já temos os dois cards concluídos. Abaixo desses cards tem o gráfico de rosca. Então, eu vou vir para cá, venho no apoio gráficos, clico no gráfico de rosca, dou um Ctrl C ou um Ctrl X também, né, se eu quiser trazer tudo, e vou trazer para cá. Vamos encaixar ele mais ou menos aqui embaixo. Se eu quiser, eu posso clicar aqui na legenda e trazer um pouquinho para o lado. Olha só como já está ficando. E depois temos o gráfico aqui de barras. Então, a gente volta, venho aqui no apoio gráficos, vou clicar no meu gráfico de barras, dar um Ctrl C, Ctrl V e deixar colado aqui ao lado. Olha só, nosso mini dashboard já está quase concluído. O que está faltando aqui? A gente trazer a segmentação de dados. Então a gente volta agora, vou clicar nessa segmentação, vou recortar ela ou copiar, né, tanto faz. Vou clicar aqui e aqui eu vou ter que aumentar as colunas, porque ficou muito colado aqui no lado. Então vamos deixar aqui um pouco mais para o lado. Esse gráfico ele ficou preso, então vamos deixar ele mais para cá. E a segmentação eu trago para cá. E aqui na segmentação tem um detalhe. Você está vendo que está aparecendo aqui um quadro de vazio? Eu não quero que ele apareça, porque aqui tem, como tinham linhas vazias, ele está também querendo me mostrar elas, né? Mas não precisa. Então, o que eu vou fazer? Você clica nele, vem aqui em cima em segmentação e depois configurações de segmentação de dados. Nessa janela tem essa opção aqui, ó, ocultar itens sem dados. Você clica nela, dá um OK e vai sumir. E só. Agora sim, ele vai mostrar o mês que eu selecionar. Inclusive esse gráfico aqui, olha só. Em junho, olha a diferença dos 10 maiores faturamentos. Aqui essa legenda eu vou deixar mais para cá, que ele está estranho. E pronto, deixei mais centralizado. Agora o que está faltando é o título. Então vamos aumentar aqui. O título do gráfico é acompanhamento. Então vou escrever aqui acompanhamento. E aí eu posso tanto mesclar essas células daqui até o final para centralizar, como também eu posso só centralizar a visualização. Então eu posso clicar com o botão direito, formatar células, alinhamento, aqui onde está horizontal eu deixo centralizar a seleção e dou um OK. E pronto.
E aí, para finalizar mesmo, ele pede para inserir essa borda aqui ao lado, ao redor, né? Então, como que a gente faz isso? Deixa eu diminuir um pouco o zoom para ficar mais fácil. A gente vem aqui em inserir, ilustrações, formas. Aqui a gente vai escolher esse retângulo de cantos arredondados. E aí eu vou desenhar aqui em cima, olha só. Para deixar mais arredondado isso daqui, né, esses cantos, eu clico aqui nesse ponto amarelo e vou deslizando para o lado. Quando chegar no tamanho que eu acho ideal, eu paro. Agora eu clico com o botão direito em cima, venho em formatar forma e sem preenchimento. Ele vai ficar sem nada no meio. E pronto, aí eu posso ajustar aqui, se eu quiser, deixar maior ou menor. Mas o nosso gráfico, nosso mini dashboard já está concluído. Olha só. Confesso que dá um pouquinho de trabalho, né? Principalmente na construção de alguns gráficos. Mas a lógica de todos eles é sempre a mesma, né? Você vai sempre entender o que aquele gráfico quer demonstrar e vai construir a sua tabela dinâmica pensando também na construção deste gráfico. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se você for aluno da Aulacom, pode também mandar um e-mail para o suporte que a gente te auxilia. Bom, muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Até a próxima.